Galera, acontece que Denisiane acabou ouvindo a conversa de Isabelle com Davi e não gostou do que ouviu quando a própria Isabelle estava falando que preferia que quem saísse nesse paredão era Denisiane, porque ela acha Denisiane muito planta. Já a Fernanda, ela consegue ver e entender melhor o jogo de Fernanda e mostra que ela tá ali no jogo. E a Denisiane não gostou ainda quando ouviu Isabelle falando que ela é uma planta sem sal, né? E ficou com raiva e aí foi confrontar a Isabelle. Vou te explicar exatamente o que aconteceu, gente. Acontece que Isabelle estava conversando com Davi a respeito de jogo, né? Não foi nem de jogo, foi sobre o paredão, né, gente? A formação do paredão, tudo que aconteceu. E aí Davi falou que acha que o Alegrete vota. Daí então, Davi perguntou para Isabela que entre Fernanda e Denisiane, quem que ela acha que sai? Só que aí, nesse momento, essa Denisiane acabou ouvindo Davi falando de seu nome e ficou escutando, né? Porque ela acha que Davi fala muito mal pelas costas dela. E aí parou pra ficar escutando assim. Eles estavam na área externa, né? E aí ela veio por trás, sem os dois verem. E aí, nisso que estava acontecendo, ela chegou e parou para escutar. Daí, Davi então perguntou para Isabelle. A Isabelle falou: olha, eu tenho o que eu quero e o que eu acho. Talvez Fernanda saia, porque ela falou muita coisa errada. Eu não sei direito o que ela disse, mas as pessoas falam que ela falou muita coisa errada. Não conversava tanto com ela assim, ela se fechou muito. Aí Davi falou: ela é muito fechada, quase não tive conversa nenhuma com ela. Aí daí então, eles estavam pensando, né? Porém, eu acho a Denisiane muito uma planta assim, sabe? Meio sem sal. Meio sem sal, ela não faz muita coisa, não faz. E aí fica meio parada. Então eu quero que ela saia. Por bem assim da movimentação da casa, sabe? Tudo. E aí ela continuou falando. Aí Davi falou que entende, sim. Falou assim que prefere que Fernanda saia. Porém, entende o que é que Isabela está falando, que realmente, às vezes, Denisiane fica bem paradona mesmo, né? Tem muito disso. E Fernanda ela já tretou, já teve já briga, né? Já voltou de um bate-volta. Ela apareceu mais no jogo, né? E aí, nisso que eles estavam conversando, Denisiane entrou no meio e confrontou Isabela. Que história é essa? Que coisa é essa? Me chamam de planta sem sal, logo você, Isabela. Você não fez nada aqui. Nunca ganhou uma prova, nunca ganhou um bate-volta, não faz nada. A única coisa que você faz é ser amigo dele. E apontou pra Davi. Aí Davi ouviu isso falando e aí ia falar, só que Isabelle falou na frente dele, né? E falou assim: eu nunca ganhei nada, mas eu já voltei de 3 paredões. E aí Denizane falou que isso não significa nada. E a Isabelle falou que significa tudo. Ela vai entender, e ela tá entendendo um pouco nessas poucas horas que ela já ficou no paredão, quão tenso é e como sua cabeça fica mil. E fica 3 vezes pior no momento que Tadeu aparece. E eu passei por isso 3 vezes. Eu não só não. E Davi também. Nós passamos 3 vezes. A gente já foi foco de volta aqui o tempo inteiro. Você é a primeira vez que está passando por isso. Daí Davi falou que não gostou como Denise se referiu a ele, como se ele fosse irrelevante agora. Denise falou que Sunora não estava na conta de Davi e queria resolver o negócio com Isabelle sobre ela falar que acha que quer que ela saia desse paredão porque ela é planta. E a Isabelle falou que é a opinião dela e ela tem direito a ter essa opinião. E Davi falou que realmente Isabelle tem direito a ter opinião. E que se ela acha que se ela quer que Denisiane saia, Denisiane tem que aceitar isso. Todo mundo tem suas opiniões. E por isso que eu respeitei. E aí então, Denisiane ficou furiosa e saiu, né? E Davi e Isabelle continuaram conversando como se nada tivesse acontecido. Porém, a Denisiane foi conversar com as fadas, né? E contou como se Isabelle fosse o maior monstro do mundo, totalmente horrível. E aí saiu passando para as meninas, né? Porque a Isabelle chegou e falou que eu sou uma planta sem sal. Que é verdade, é realmente muito pesado falar isso, né? É realmente difícil de escutar isso. Mas vai ter que aceitar, né? Ela tem que aceitar. Porque as pessoas têm direito a ter opinião sobre a pessoa. E vamos ser sinceros, de Denisiane já fez o que ali, gente? O
O grande feito dela é ser amiga, ou é ser namorada de Alegrete. E pra falar a verdade, eu acho que ela ainda atrapalha o jogo de Alegrete, sabia? Ela atrapalha o jogo de Alegrete. Por isso, eu fico em dúvida se eu quero que Fernanda saia nesse paredão ou se eu quero Denise e Anne saindo desse paredão. Mas o que Isabelle falou é verdade, né? Pro jogo seria interessante ver essa Fernanda num paredão, numa casa. Porém, Fernanda também já falou muita coisa errada de Davi. Ela acusou Davi de ter dado um tapa na bunda dela. A gente não pode esquecer disso, né? Ela também fala algumas coisas assim. Fernanda tem uma boca muito, sabe? Ela é muito. E aí eu fico em dúvida em saber qual das duas volta. Bota aí, gente, no comentário. Entre Denise e Fernanda, quem é que vocês acham que volta nesse paredão? Quem vocês querem que volte? Se vocês são fora Fernanda, fora Denisiane, quem vocês acham que é melhor pro jogo? E nessa coisa, vocês estão com Isabelle nessa aí? Vocês estão com Isabelle? Denisiane é muito planta e quem deveria sair é ela por causa disso. Já a Fernanda, como movimenta mais a casa, ela tem sim mais direito de estar lá. Foi interessante de ver. Aí Denisiane foi contar para as fadas, aí começou a falar para elas que não gostou do que aconteceu, que foi muito feio, ela falando disso, logo uma mulher como ela declinando a imagem para o homem, chegando para Davi, falando tudo sobre ela, e não dá para confiar em Davi também, porque Davi tava ali, tava apoiando ela, em nenhum momento parou para protegê-las, isso e aquilo, e aí começou a falar mal de Davi, começou a falar mal de Isabelle. E aí ficou nesse papo aí dela eterna. As meninas ficaram chocadas, né, com o que ouviram. Elas não imaginavam isso. Não imaginavam isso, né? E aí ela ainda falou que Isabela é sombra de Davi e que o jogo dela é ser amiga de Davi. Mas ela tem que aceitar, gente. Aceita que não é menos. Aceita. Só aceita. Tem gente que não vai achar que seu jogo é interessante, o seu jogo é legal. Vai ter gente que não vai concordar com o seu jogo. E você tem que aceitar que isso vai ser possível também. E não tem nada de errado com isso. Não tem nada de errado. Todos ali têm direito de escolher quem jogar e quem não jogar. Todos ali têm o seu direito. Então eu gostei de ver isso acontecendo. Gostei de ver Isabelle expressando sua opinião. Isabelle tem que fazer mais isso. O problema é que Isabelle fica muito calada, né? E aí ela é muito assim, quietinha. Que ela fala, quero viver isso aqui. Não quero fazer. Ela tem que contar, falar a respeito do que ela acha das pessoas. Davi faz muito mais isso que Isabelle, né? Mas enfim, gente, quero saber o que é que vocês acham de tudo isso aí. Dá o seu like aí pra ajudar bastante a gente aqui, o canal, né? O seu like é perfeito. Se vocês gostaram do vídeo, dá aí, vai, um legalzinho no canal. Você sempre ajuda muita gente aqui. Se inscrevam também, deixa seu comentário e até a próxima.